do sistema nervoso central é a mesma da nossa ectoderme, a mesma da nossa pele. Então, você pode saber como que tá o seu cérebro, o teu sistema nervoso central olhando para tua pele. Se é uma pele que tá bonita, saudável, o teu sistema nervoso central também vai estar. Se é uma pele manchada, com sinais de envelhecimento precoce, ou enrugada, ou desidratada, teu sistema nervoso central também vai estar. Aquelas pessoas que têm os sinais de envelhecimento nas mãos, isso mostra estresse oxidativo, o que faz com que o meu cérebro ele esteja nesse mesmo processo de oxidação, gerando uma demência senil, um Alzheimer, uma demência, lá no nosso envelhecimento, lá na nossa terceira idade. Então, o que mais causa Alzheimer, demência, problemas do sistema nervoso central grave? A gente viver sem estar em coerência. O que é o Alzheimer? É a negação completa da existência do meu ser. A pessoa não reconhece nem quem é e nem o próximo, nem os seus próprios familiares. Por quê? Porque ele não viveu em coerência com ele mesmo. O que é um processo de envelhecimento extremamente triste. Então, quanto mais coerente é a tua vida, mais lúcido você vai chegar próximo à sua morte. Quanto menos coerência na sua vida, mais ausência cerebral. Por quê? Porque você é como se fosse uma fuga daí. Você não conseguiu encarar a sua falência da realização do seu propósito de alma. E que mais nos deixa deprimidos, ansiosos e estressados é não estarmos cumprindo o que viemos cumprir nesse planeta. É tão importante também o autoconhecimento, né? Na palestra, doutora, eu lembro muito de uma parte que você falou que a gente pode imaginar o mundo como um grande quebra-cabeça. E cada peça que está no seu lugar, né? Ou seja, exercendo ali o seu propósito, a sua verdade, faz com que as outras peças também, né? Ajude as outras peças também a se localizarem. E eu fiquei muito impactada com isso, porque eu tenho algumas questões, eu sou atriz, né? E a arte muitas vezes não é bem vista. A gente tem esse medo de se colocar, do que as pessoas vão achar, e eu renegava um pouco esse meu ser artístico, sabe? E ouvir isso na palestra foi muito importante para mim. E acho que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, né? A gente exercer aquilo que a gente veio para ser e ter coerência aí com as coisas ajuda muito na nossa saúde, né? Aí o Rodrigo falou, perguntou se pode fazer perguntas. Sim, mandem perguntas. Ele falou, eu li aqui antes, que ele acha que a colite dele tem a ver com o estado emocional. Com certeza. Então, a questão gastrointestinal, nossa, é a maneira como nós estamos absorvendo a vida. Quando a gente não está digerindo muito bem a vida, absorvendo muito bem a nossa vida, gera um processo inflamatório, o que é uma colite. Então, é importante a gente cuidar dos alimentos que a gente come, do tipo de água, mas é importante a gente estar vendo o que eu não estou engolindo, o que eu não estou digerindo. Será que é o meu trabalho? Será que é o meu relacionamento? Será que é uma falta de coerência com o que eu acredito? Teve um relato aí de 20 dias seguidos e com os exames normais, né? Então, buscou o médico, fez exames e estava tudo certo. E tem um outro caso também relacionado à menstruação, só que nesse caso ela fica menstruada por um período muito longo. Ela fica mais tempo menstruada do que não menstruada. Mas essa a gente não sabe se está com exames ok, né? Isso. Mas uma, ela confirmou pra gente que ela fez vários exames e que nada foi encontrado. Então essa questão, né, da menstruação e hipermenorreia, claro que com certeza, primeiramente a gente tem que avaliar se não tem algo físico, né? Se não tem nenhum tumor, nenhuma alteração do endométrio, mas o que psicossomaticamente quer dizer? Então, os nossos órgãos ali, ovário, útero, eles estão relacionados à nossa criatividade e à nossa sexualidade. Então, as pessoas, elas têm bloqueios
na expressão da criatividade e bloqueios na questão sexual. E isso, às vezes, existem muitos tabus familiares e crenças anteriores, e aí ou ela teve algum trauma em relação à sexualidade e reprimiu isso, e o organismo se manifesta com o adoecimento desse órgão, né? Então tem a escritora, né, e palestrante famosíssima Louise Hay, que ela relata um câncer, né, nesse local, porque ela sofria abusos sexuais previamente, e aí lá mais para frente ela foi desenvolver um câncer porque ela não tinha conseguido lidar com essas situações, esses sentimentos. E é muito frequente, né, na nossa região, porque nós temos então uma formação familiar mais patriarcal, onde as mulheres elas foram muito caladas, né? Fecha a boca e fecha as pernas, é assim o tipo de educação. Não que eu acho que a gente tenha que ter libertinagem, mas eu acho que a gente tem que ter liberdade. É bem diferente. Tá? Isso, é bem diferente. Ter o conhecimento das Isso, coisas, né? mas nós Liberdade temos e libertinagem é bem ignorância, diferente. né? Sobre o assunto. A gente precisa saber. isso mesmo. Então, eu só fiz esse adendo para ficar bem claro, assim, que eu acho bem importante ponderar isso. Eu não sou a favor da libertinagem, e sim da liberdade da expressão da mulher, da criatividade feminina, da gente compreender que, porque nós vivemos, como eu falei, num modus operandi extremamente masculino, competitivo, e isso acaba anulando o nosso feminino, o que faz adoecimento nos nossos órgãos sexuais, ovários, úteros. Por quê? Porque a gente não assume a nossa feminilidade, a gente não assume que nós temos um momento de fragilidade, a gente não assume que a gente precisa contemplar o belo, a gente não assume que, às vezes, 2, 3 meses de licença maternidade é muito pouco. E aí a gente vai reprimindo tudo isso, onde uma hora vai se manifestar com adoecimento nesses órgãos pélvicos. E tem tudo a ver com a criatividade também, né, doutora? Muito a ver com a criatividade, né? Que é a questão do bloqueio do nosso ser criativo. Da feminilidade a energia vital, né? Com certeza. É o maior fluxo. A coisa mais bela que a gente pode fazer é a cocriação de um filho. Exatamente, muito legal. Gente, alguém A tem Bruna alguma mandou, pergunta? já quero saber de todos os órgãos. Bruna não vai dar, Daí mas você faz- pode fazer uma pergunta. Tá, exatamente. Sigam a doutora. A O doutora tem Instagram um dela. curso que chama Bela Quântica e ela vai abrir vagas mês que vem, gente. Vamos Eba! lá. A gente tá super dentro. Mas alguém tem alguma pergunta? Vocês conhecem alguém que sente alguma dor por muito tempo? O que eu percebo é muita dor na coluna, gente. As pessoas se queixam bastante de dores na coluna, principalmente na lombar, né? E aí eu queria saber se alguém tem algum relato aí para dizer, se tem curiosidade de saber alguma coisa. E, doutor, eu lembrei de uma coisa, a senhora estava falando, de ter coerência, mente e coração, cérebro e coração. Por quê? Muita gente fala assim, esse negócio de pensamento positivo não funciona. Né? Para mim não funciona. Mas, na verdade, a pessoa ela só está pensando, né? Ela não está vibrando, né? Ela não tem coerência entre o pensamento e o que realmente ela sente, né? A certeza que tem dentro do coração dela. A gente, quando fala coração e sentir, as pessoas vão muito pro lado, fofinho. Não é isso, né? A gente está falando de vibração. O sentir, ele tem uma vibração muito mais forte do que o pensamento. Estou certa, doutora? Sim, então, nós somos feitos de ondas eletromagnéticas, né? Dentro do nosso coração, a gente tem um nó sinoatrial, que ele é um feixe eletromagnético, que ele emana frequências para que a gente tenha a polarização e a despolarização, o que causa contratilidade do nosso coração. E ali nós temos, então, um sistema nervoso que se liga ao nosso sistema nervoso central. Então, nós temos uma rede de neurônios que liga o nosso cérebro ao nosso coração. Então, eu acho que eu gosto muito das 7 leis herméticas, que são leis que regem o universo. Caso vocês não tenham estudado ou tido informações sobre ela, eu acho que é fundamental todos os seres humanos
que vivam no planeta entenderem quais são as leis que regem o nosso universo. Uma delas está relacionada à polaridade. Então, quando a gente vive muito polarizado, eu sou muito racional, a gente deixa outra polaridade, que é a nossa emoção, de lado. E em paralelo à mesma coisa, quando a gente é muito emocional, muito emotivo, age muito pelo coração, a gente também acaba não tendo as decisões mais adequadas. O que funciona? Sempre é o caminho do meio. Então, o que é o caminho do meio? É a coerência entre cérebro e coração. Para que a gente tenha uma harmonia entre os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Entretanto, para o funcionamento da lei vibratória de atração para a nossa realidade, com certeza a vibração dos nossos sentimentos, ela tem uma potência 30 vezes maior do que os nossos pensamentos apenas, né? Porque a nossa mente, ela mente pra gente. E o nosso coração, ele nunca mente pra gente. A gente pensa muitas coisas, né, gente? Imagina se a gente materializasse tudo aquilo que a gente pensa. Então, não é um simples, vamos dizer assim, pensamento que vai fazer a lei da atração funcionar. Mas o sistema planetário do nosso planeta Terra não dá mais. Ele não suporta mais que eu pense, eu tô bem, a minha família tá bem, tudo bem se tá todo mundo passando fome. Nós somos seres que precisamos coabitar. Nós somos seres que precisamos pensar no coletivo, né? E um dos momentos que nós estamos vivendo nesse momento é extremamente crítico, justamente por conta disso, né? A partir do momento que nós compreendemos que as nossas atitudes afetam o meu próximo, provavelmente o índice de contaminação e transmissão desse vírus vai baixar. Então, nós precisamos assumir a responsabilidade das nossas vidas, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, do nosso propósito, da nossa missão e fazer o bem não só para mim, mas para o próximo. Sim. O Rodrigo, fala, você leu alguma Não, eu li aqui, a Valéria tá falando que ela tá sentindo que no momento o fígado dela não está funcionando muito bem. Se é uma questão também aí de não digerir algumas coisas. O fígado é mais raiva, assim. Raiva guardada, mágoas. O que é o fígado? Ele produz, então, a bilis, né? Que ela vai ser eliminada pelo nosso sistema, né, fecal, que é todas as nossas impurezas, as hemácias mortas. Então, quando a gente não tá digerindo muito bem uma situação, a gente tem muita raiva, muita mágoa, água má, parada, né? A gente não vai ter um processo hepático de funcionamento adequado. Então, primeiramente, a gente precisa compreender que o outro representa a mim mesma. Então, não adianta eu ficar com raiva da fulana, do Beltrano, da minha vizinha, do meu chefe. Essa pessoa, ela representa algo que existe em você. Então, a gente precisa começar a liberar perdão. Esse é o primeiro passo do nosso processo evolutivo. Perdoar o próximo e a nós mesmos, né? Isso já foi ensinado pelo grande mestre Jesus Cristo. É verdade. A gente sabe que não é fácil, né? É uma busca diária. A gente até falou sobre isso antes, né? O famoso orai e vigiai. O quanto é importante. Mas é necessário, né? É o único caminho. Muito necessário. É o único caminho para a nossa paz de espírito, para o nosso bem-estar, né? Com certeza. Eu falo, não é fácil. Realmente não é. A gente não foi educado dessa maneira. Então, a gente precisa começar a mudar os nossos hábitos. É todo um processo, né? A gente compreende isso. Mas também não é fácil quando a gente não está vivendo dessa maneira. Isso que eu ia dizer. A gente se complementa. De alguma maneira vai doer. Quando a gente entra num processo evolutivo de autoconhecimento, intencionalmente, porque a gente sempre está em evolução, dói sim, porque a gente tem que olhar para dentro, a gente tem que olhar para as nossas feridas, para as nossas sombras, aceitá-las. Mas também não é gostoso quando a gente não está de acordo com a nossa essência. Não fazer, ela não está sentindo dor, né? A pessoa precisa ver que dor ela vai escolher, né? A dor de ficar ali na ilusão, porque todo grande sofrimento é uma ilusão,
é porque temos muito apego a pessoas, a coisas, né? E eu não tô dizendo, gente, pelo amor de Deus, a gente tá num momento extremamente desafiador, que tem muita dor no mundo e a gente deve todo o respeito e olhar para isso, né? É para doer na gente também, como a gente disse antes, a gente faz parte disso. Independente se eu tô doente, se tem alguém da minha família doente ou não. A gente faz parte disso e dói na gente. Mas diminuir o sofrimento, a nossa vida vai ficando mais leve. E aos poucos ela vai ficando mais fácil, sim. Então percebam aí que dor você quer sentir, né? A dor da ilusão, de estar ali acomodado, só porque não quer mexer, né? Também não é fácil ficar onde a gente está, pessoal. Não. O Rodrigo, em algum momento, ele colocou aqui, nossa, mas como é difícil. Acho que foi no momento de perceber o propósito. Mas isso é tão difícil, eu queria um manual, né? Doutora, tem alguma dica para isso? O manual não, mas alguma dica? Tenho sim. Então, quando eu entrei nesse propósito, né, a gente esqueceu de olhar para algumas coisas de fundamental importância da nossa vida. Então, primeiro é o nosso nome. Então, cada um de nós escolhe um nome. E aí, os nossos pais, eles canalizam isso e eles colocam esse nome. E o nome tem um significado com o que nós somos. E o segundo é a data de nosso nascimento. Então, fazendo a soma da data do nosso nascimento, nós podemos ser classificados de acordo com uma das 7 grandes cores do arco-íris ou dos 7 raios da fraternidade branca. E cada um deles fala um pouco sobre as tendências e propósitos e missões que nós temos nesse planeta, né? E isso é uma coisa que, quando eu estudei sobre qual era o raio que eu pertencia e qual era... E é muito engraçado que as minhas filhas, elas já sabem, e elas perguntam para todo mundo, mãe, qual que é o raio? Aí vem a professora achando que era uma brincadeira minha, assim, que eu que tinha inventado. Eu falei, não. Não é uma brincadeira, não é bem assim. É uma coisa que tem uma fundamentação e que para mim faz muito sentido, né? E aí ela, então veja qual que é o meu. Essa professora me perguntou semana passada e eu fiz o cálculo e ela é do segundo raio, que é o raio amarelo, que é dos mestres e professores. Então, a gente nem se conhece, né? Então é muito importante a gente saber qual que é o nosso raio da Grande Fraternidade Branca. Foi uma das coisas que me fez entender o meu propósito. E a outra coisa foi a questão do meu mapa astral, né? Como que tá os astros planetários inclinados no momento do meu nascimento. Porque na época eu nasci de parto normal, não foi programado, não foi uma cesárea, e aí tinha então realmente aquele momento. Eu gosto muito de citar Jesus Cristo, então tinha, né, a estrela de Davi, os reis magos sabiam da vinda, então, né, de um grande ser de luz, de um mestre iluminado por conta da posição planetária. A gente precisa olhar mais para o céu, né, e menos para o nosso umbigo. Ai, que verdade. E façam terapia, né, gente? A terapia ajuda bastante nesse autoconhecimento, porque às vezes a gente se distancia tanto da nossa essência que a gente se sente perdido mesmo. E isso dá um vazio, a nossa sensação é de vazio. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam, estão tristes, mas que nem sabem o que é, né? Nem sabe de onde vem esse vazio, né? A pessoa realmente não se sente preenchida, se sente perdida, né? Então façam terapia. E será que a gente consegue fazer uma prática meditativa? Vamos ver quanto tempo a gente tem. Não, acho que dá sim. Acho que é uma coisa bem importante, né? Então, quando a gente faz essas pequenas pausas, e isso pode ser feito por vocês em qualquer momento. Eu tenho lá no meu canal do YouTube uma meditação guiada chamada Método Paralaxe. Depois, se vocês quiserem acessar, ela é um pouquinho mais longa. E ela utiliza a frequência solfégio. Eu deixei aqui no fundo também essas frequências, elas têm comprovação científica que elas agem a nosso nível de DNA e moléculas, onde elas melhoram nossos medos, facilitam mudanças, elas nos conectam à nossa essência. E o que a gente precisa tirar alguns momentos do nosso dia a dia tão agitado de pausa. Simplesmente a gente respirar. No começo, a meditação, para quem não é praticante, eu oriento fazer de uma maneira guiada, porque fica mais fácil a gente não se perder nos nossos pensamentos.
Depois, quando a gente começa a praticar, a gente consegue fazer uma meditação em silêncio, sozinho. E o que é meditar? É simplesmente a gente permanecer no nosso vazio. E quando a gente permanece nesse vazio, alguns insights vão vindo, alguns pontos de iluminação vão vindo, que são realmente canalizados metafisicamente de outro plano, né? É assim que eu tenho essa compreensão. E existem diversos estudos científicos que são publicados falando do benefício da prática de mindfulness para a melhora do nosso sistema nervoso central, para a melhora do nosso foco, da nossa concentração, da nossa performance no nosso trabalho, dos nossos relacionamentos interpessoais. Então a gente tende a dizer, eu não consigo, eu não posso, mas sim, todos nós podemos, todos nós conseguimos. Então eu acho que tudo para que a gente tenha esse processo evolutivo da nossa saúde integral é uma questão de escolhas e de decisão. Então eu decido ser saudável, eu decido ser feliz, eu decido ser coerente. E é mais ou menos esse processo, então, que a gente pode tentar fazer aí em 5 minutinhos. Eu coloquei, então, uma frequência de 417 Hz, que está correlacionado, então, a esse processo criativo, da nossa expansão da criatividade, que está tão relacionado com artes, que eu acho maravilhoso. Eu acho que a arte é o processo de expressão divina, né? Então eu pinto, eu amo música, eu acho que é uma coisa que nos reconecta. E a gente precisa alimentar a beleza, porque é da onde a gente veio, né? Então a gente está tão distante disso. Então vamos lá, vamos fechar os olhos, inspirar e expirar profundamente, contando até 3. 1, 2, 3. Expire contando até 3. 1, 2, 3. Mais uma vez. 1, 2, 3. E expire contando até 3. E pela última vez, inspire e expire. Imaginem-se caminhando por uma praia ao nascer do sol. Você sente a brisa do mar, os pássaros voando e aquele sol nascendo, resplandecente no horizonte. Você se conecta com a beleza da natureza e um processo de gratidão surge do seu interior, contemplando a beleza da criação, as cores, as formas, os cheiros, os sons. Tudo isso te traz paz. Você olha calmamente para o horizonte e visualiza uma luz que emana do seu coração de cor verde. Ela vai aumentando, aumentando e engloba todo o seu ser. Essa luz representa a cura. O que eu preciso curar? O meu egoísmo, a minha inflexibilidade, as minhas raivas, as minhas mágoas, o meu julgamento, a falta de amor próprio, as minhas indecisões, as minhas fraquezas. Todas elas agora estão sendo transformadas e irradiadas pela cura e pelo amor. Não precisa ser doloroso, não precisa ser difícil, não precisa ser pela dor.
nós escolhemos agora manifestar essa transformação pelo amor. E essa cura se expande e ela atinge a nossa cidade, a nossa família, os nossos familiares, os nossos colegas de trabalho, nosso trabalho. Ela expande, ela atinge o nosso estado, ela expande e atinge o nosso país. Vamos emanar cura e amor para o nosso Brasil. Ele precisa de amor e coerência. Para que tenhamos progresso, precisamos colocar as coisas em ordem. Emanemos então a ordem e a coerência ao nosso país, transmutada pelo amor divino. Vamos emanar então esse amor para as Américas, a Europa, a África, a Ásia, a Oceania, para todo o planeta Terra, para que possamos emanar uma cura em nível de consciência, que possamos compreender que somos todos um, todos peças de um grande quebra-cabeça, e que somos colaborativos, cooperativos, não competitivos. Que possamos entender que as minhas ações, elas impactam na minha vida e do próximo. Que nós possamos fazer o bem. Visualizemos agora por 1 minuto para que se faça então a cura. E junto a você, nessa praia, aparecem vários outros e melhor potência. E a última e única resposta. Ele é capaz de nos curar e curar ao próximo. E que nós possamos expandir esse conhecimento que o grande mestre já nos apresentou. Inspiramos e expiramos profundamente e vamos voltando, pouco a pouco, ao momento presente. Inspire e expire contando até 3. Inspire e expire contando até 3. Inspire e expire contando até 3. E podemos abrir os nossos olhos e voltar ao momento presente com muito mais paz, muito mais coerência e muito mais amor. Gratidão. Gratidão, doutora. Que momento Eu amei. incrível. Eu amei. Muito obrigada pela oportunidade, pela sua presença, pela sua tranquilidade, Pela sua disposição, pelo seu carinho, pelo seu amor, né? Você realmente é um ser de luz que emana amor, que vive daquilo que fala. Isso é incrível. A gente está Sim. realmente muito agradecida, muito feliz. Espero, né, que o Muito pessoal de bem, casa pessoal. aí tenha sentido também essa paz, assim. Sim. Contem pra Gostaram, gente, pessoas? pessoal. Mas Compromisso. sigam ela, sigam o perfil da doutora Andréa Socol. Tem muito conteúdo legal. Tem várias lives legais também pra gente assistir. Sim. Bom, vocês perceberam que ela é médica extremamente espiritualizada, né? Então, sigam. A Eu gente acredito apoia. nesse futuro, na verdade, da união da ciência e da espiritualidade, é o que é o meu propósito. Meu propósito é unir essas duas vertentes, que na minha opinião são duas asas, para que nos levem ao céu. Então não pode ser só a ciência, não pode ser só a espiritualidade, elas têm que, na minha visão, coexistir e andar juntas. Eu fico muito Sim. feliz e grata porque eu pratico isso na minha vida, as duas coisas. Eu não deixo de ser cientista, mas no momento em que eu consegui equilibrar a minha questão espiritual, minha coerência, fez muito mais sentido e eu tive muito mais paz. Porque eu não fui ensinada a buscar esse outro lado. Eu fui ensinada a praticar a questão da ciência apenas. E isso me deixou em desequilíbrio e adoecimento.
Então, todos nós somos seres espirituais. Essa é a nossa centelha, essa é a nossa existência. Então, uma prática dessa, que leva 5, 10 minutos, nos faz nos conectarmos. Nós intencionamos verdadeiramente a nossa cura e a cura planetária. E isso reverbera. E quando a gente faz em várias pessoas pensando na mesma intenção, é isso que eu digo da gente não ter intenções egóicas e egoístas. A gente pensar coletivamente. E isso impacta de uma maneira muito maior, né? Com certeza. Então Bom, é isso. Eu tenho Fico muito certeza que feliz. gostou. A live vai ficar gravada para vocês mandarem aí para as pessoas. E tem muita coisa ainda que poderia ser dita aqui, que a gente não consegue, né? A doutora realmente tem vasto conhecimento, ela pode nos ajudar com muitas coisas, por isso que a gente está falando para vocês segui-la. Mas a gente conseguiu sim cumprir o que a gente queria hoje. A gente está muito feliz. Foi um presente para mim no dia 19 de maio. Gente. Então, parabéns. Obrigada por cada Que pessoa seja um dia muito lindo, né, para você agora, até meia-noite, que você vibre nessa energia amorosa aí, e fico muito feliz e grata pelo convite, muito feliz e grata pela transformação na vida de vocês, e desejo a cada um, né, que esteja aqui acompanhando e ouvindo, que vocês encontrem seus caminhos, seus propósitos e possam sim vibrar numa frequência de amor, de paz, de sabedoria, e que a gente tenha um mundo realmente melhor, que é o futuro que eu acredito para as minhas filhas. E eu acredito que isso é viável. Tem muitas pessoas incomodadas com o modus operandi que a gente vive, né? Eu acredito que toda essa questão dessa pandemia que estamos vivendo também é um chacoalhão para uma mudança planetária, para que a gente possa mudar para melhor, né? Assim seja, né? Gratidão. Beijo. Gratidão, doutora. Gratidão. Ótima noite, ótima Muitos aula. Beijos. Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. Estamos juntos aí. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau, gente.